Estou aqui para falar um pouquinho do meu material. Muitas pessoas me conhecem apenas sabendo aí das armadilhas que eu tenho apresentado a vocês. E é bom que vocês saibam que eu sou autora de 17 livros. As 2 gramáticas que eu escrevi têm partituras mostrando fidelidade à melodia original. Eu vejo algumas pessoas tentarem fazer umas músicas e aí elas apresentam mudança total de melodia sem a fidelidade aí que é tão importante para a nossa cultura. Eu tive o apoio do meu irmão, maestro Lucas Doro, que é um craque e sabe direitinho assim o que poderia virar chiclete, porque esse é o nosso objetivo. É que você ouça a música algumas vezes, porque ela é apresentada em 3 vezes cantada e depois 3 vezes só o karaokê para você cantar. Nessa dinâmica ou em sala de aula e tudo, ela fica na sua cabeça de uma forma que você não esquece mais, fica fácil. Aconteceu, por exemplo, a minha mãe, que não teve oportunidade de estudar como nós, filhos, um dia ela chegou e falou assim: Márcia, tem uma música sua que fala que parabéns é acentuado, não é? Porque ela fazia a redação ali dos cartões para a igreja e ela dava os parabéns. E ninguém se importava com o português dela, era uma coisa feita de uma forma bem informal, mas ela queria acertar. E ela falou assim: eu tenho certeza que tem uma música sua que fala que parabéns tem acento. Então, é natural, a pessoa aprende naturalmente e canta de uma forma bem descontraída, é muito gostoso mesmo. Aí aqui tem aproximadamente 80 músicas de vários assuntos que caem em concurso. Por eu usar folclore, as músicas folclóricas, as pessoas associam às vezes à infância, porque geralmente você canta essas musiquinhas na infância. Mas não é só na infância, nós vemos aí pessoas bem formadas e tudo, cometendo erros concernentes a assuntos que deveriam ter sido dominados lá na infância, isso sim. Alguns não, por exemplo, análise sintática, isso aí é visto ali mais no finalzinho do ensino fundamental. Mas outros, eu vejo pessoas formadas que ainda não sabem por que não se usa cedilha em você, umas coisas assim bem básicas, que às vezes faltou um professor cuidadoso para chegar ali e falar assim: ó, você está cometendo esse erro. É simples, coisa simples, e todo mundo erra. Então, eu me lembro muito bem dos meus alunos na academia de polícia. Eles brincavam muito comigo, com as aulas muito divertidas, e aí os meus livros têm formato espiral. Então, às vezes nós íamos cantar e eles transformavam as espirais no ritmo, era muito gostoso. Então, imagine você cantando em sala de aula, você aí que é professor e tal, levar uma matéria de uma forma bem mais agradável. Eu vejo até para os meus filhos. Outro dia eu não mostrei para vocês uma musiquinha que eu cantava para o meu filho quando eu ia ajudar no para casa. É estressante às vezes a mãe ensinar o para casa. A criança não está nem com vontade de fazer aqueles exercícios enormes e eles cometem os mesmos erros. Então eu fiz assim, tipo no desespero mesmo, eu falava: Isaac, sempre comece com letra maiúscula, sempre comece com letra maiúscula. E fui fazendo assim, aí ele errava de novo, eu, aí ele, é. Então assim, em vez de eu chegar e puxar a orelha dele, que me dava vontade de falar: não é possível, eu já falei isso. Coisa que mãe pode fazer, professor não, né? E aí eu fazia de uma forma lúdica, uma forma carinhosa. E eu tenho certeza de que eles têm a ideia de uma mãe carinhosa, mesmo ela sendo professora. Eles brincavam comigo e diziam assim: mãe, eu não preciso estudar português não, a professora fica lá falando 200 horas, você chega aqui e resume. E eu acho assim, nada melhor do que você receber elogios de quem está perto, né? Então, eu quero apresentar a você este livro. Ele é acompanhado de videoaulas. Você não é obrigado a acompanhar, porque são muitas aulas. Um livro desse, grosso, desse jeito, imagine
para eu dar uma aula imensa sobre vários assuntos, mas é como se você estivesse me levando para casa. Então, você tem uma professora particular por um preço bem reduzido. E aí, sucesso nos concursos. Eu tenho colhido testemunhos de pessoas que falam: passei no concurso, até em casa, graças a Deus, meus filhos são bem-sucedidos, já passaram em tudo que eles queriam lá. E eu tenho os sobrinhos, né, as pessoas assim mais próximas. A Rede Globo fez uma reportagem comigo em 1994 e eu tive que pegar algumas pessoas que faziam parte ali da equipe em que eu trabalhava, porque na época eu trabalhava na Academia de Polícia, trabalhava na Rede Pública de Contagem e também dava aula na escola dominical. Então, eram assuntos diferentes e em todos eles a gente precisa de um bom português. Então, eu peguei pessoas assim, havia adultos, como na polícia, eu trabalho com oficiais, com praças e tudo que já são maiores de 18 anos, e tem inclusive o curso superior, mas apresentam dúvidas também. Foi um laboratório maravilhoso, porque muitos não iam à escola com a intenção de estudar, outros atrativos havia ali. Mas na aula de português, eles diziam: opa, aula de português, vamos lá e tal. Porque eu sempre entrava com um sonzinho na mão, uma coisa. Era uma aula bem diferente, apesar das dificuldades, que eu não vou nem dizer aqui. Mas eu me sinto bem em pensar que eu trouxe coisas diferentes, trouxe novidades, trouxe incentivo para que eles continuassem estudando. E é isso que eu quero trazer a você. Independentemente do seu objetivo, se é ajudar o seu filho, alguém em casa, se é aula particular que você está dando, se é como professor também, ou você estudando para um concurso, não importa. As vovós se deliciam com o livro, porque aqui existem músicas que elas conheciam lá longe, que ninguém mais canta. Então é bem interessante isso, elas verem aí músicas antigas mesmo, que só quem teve acesso àquele LP que existia lá na infância, que cantava assim, quase num pupurri, uma série de músicas. Isso é fácil na minha memória, porque tudo que eu aprendi por música ainda está aqui. E essa é a minha tese. Então, eu quero apresentar isso a vocês e saibam que eu tenho CD com karaokê, tenho vídeo aulas. Eu digo CD, mas são áudios com karaokê e os livros. Aí eu quero ser bênção para você. Entre no meu privado e procure saber mais.